Moisés, da escravidão à glória, uma jornada bíblica de fé e liderança. Nascimento e primeiros anos. Moisés nasceu no Egito durante um dos períodos mais sombrios para o povo de Israel. Após a morte de José, os egípcios passaram a temer o crescimento dos hebreus e os submeteram à escravidão. Um novo faraó, que não conhecia José, ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos para conter o crescimento do povo. Foi nesse contexto que nasceu Moisés, filho de Amrão e Joquebede, da tribo de Levi. Joquebede, vendo que seu filho era formoso, escondeu-o por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, preparou uma cesta de junco, a impermeabilizou com betume e piche, colocou o menino nela e o deixou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã de Moisés, Miriam, ficou observando de longe. A filha do faraó foi se banhar no rio e encontrou a cesta. Ao ver o bebê chorando, sentiu compaixão e decidiu adotá-lo. Miriam se aproximou e ofereceu chamar uma mulher hebreia para amamentá-lo. Assim, a própria Joquebede pôde criar seu filho nos primeiros anos de vida. Quando Moisés cresceu, foi levado à filha do faraó e passou a viver no palácio como seu filho. Ela lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. A juventude no palácio e a fuga para Midian. Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios, mas nunca esqueceu suas origens hebraicas. Um dia, ao ver um egípcio espancando um hebreu, Moisés interveio e acabou matando o egípcio. Enterrou o corpo na areia, mas no dia seguinte percebeu que o fato era conhecido. Quando soube que o faraó queria matá-lo, fugiu para a terra de Midian. Lá sentado junto a um poço, defendeu 7 filhas de Reuel, também chamado de Jetro, sacerdote de Midian, de pastores que as expulsavam. Como agradecimento, Jetro o convidou a morar com ele e deu-lhe sua filha Zípora em casamento. Moisés passou muitos anos em Midian como pastor, cuidando do rebanho de seu sogro. Teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, o chamado de Deus. Certa vez, enquanto pastoreava o rebanho no Monte Horebe, Moisés viu uma sarça ardente que não se consumia. Curioso, aproximou-se e Deus falou com ele do meio da sarça. Deus revelou-se como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e disse ter ouvido o clamor de seu povo escravizado no Egito. Ordenou que Moisés fosse até o faraó e libertasse os israelitas. Moisés hesitou, apresentando diversas desculpas. Que não era eloquente, que o povo não acreditaria nele, que não sabia como representar a Deus. Deus respondeu a cada uma de suas dúvidas com sinais milagrosos: transformar seu cajado em serpente, tornar sua mão leprosa e restaurá-la, e transformar água em sangue. Como último recurso, Deus designou Arão, irmão de Moisés, como seu porta-voz. O retorno ao Egito e o confronto com o faraó. Moisés voltou ao Egito com Zípora e seus filhos. Juntamente com Arão, confrontou o faraó e transmitiu a ordem de Deus: deixa o meu povo ir. O faraó recusou e, em retaliação, aumentou a carga de trabalho dos hebreus. Seguiram-se então as 10 pragas enviadas por Deus para convencer o faraó. Águas transformadas em sangue, infestação de rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas, morte dos primogênitos. Antes da 10ª praga, Deus instituiu a Páscoa, ordenando que cada família hebreia sacrificasse um cordeiro e marcasse suas portas com o sangue, para que o anjo da morte passasse por cima delas. Naquela noite, todos os primogênitos egípcios morreram, incluindo o filho do faraó. Devastado, o faraó finalmente permitiu que os israelitas partissem. Eles saíram do Egito com grande riqueza e formaram um povo de mais de 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A travessia do Mar Vermelho. Pouco depois da partida, o faraó se arrependeu e perseguiu os israelitas com seu exército.
Deus guiou os hebreus até o Mar Vermelho, onde estavam cercados. Moisés, instruído por Deus, estendeu seu cajado sobre o mar, que se abriu, permitindo que o povo atravessasse a seco. Quando os egípcios tentaram segui-los, as águas voltaram ao lugar e os afogaram. Este evento marcou a libertação definitiva de Israel do Egito. Moisés e o povo celebraram com um cântico de vitória, liderado por Miriam. A peregrinação no deserto. Durante a caminhada pelo deserto, os israelitas enfrentaram sede, fome, ataques e outras provações. Deus providenciou água de rochas, maná do céu e codornizes. No Monte Sinai, Deus fez aliança com Israel. Moisés subiu ao monte e permaneceu ali 40 dias e 40 noites, onde recebeu os 10 mandamentos e outras instruções que formaram a base da lei mosaica. Quando desceu e viu o povo adorando o bezerro de ouro que haviam feito na sua ausência, Moisés quebrou as tábuas da lei em ira. Depois, intercedeu pelo povo, pediu perdão a Deus e subiu novamente ao monte, onde Deus reescreveu as tábuas. Foi também nesse período que Moisés organizou o povo, instituiu o tabernáculo e estabeleceu o sacerdócio com Arão e seus filhos. Ele liderou o povo em várias batalhas, julgou disputas e estabeleceu as leis civis, morais e religiosas. Desobediência e consequências. Apesar dos milagres e cuidados de Deus, o povo hebreu frequentemente murmurava, rebelava-se e duvidava. Quando chegaram à fronteira de Canaã, Moisés enviou 12 espias para examinar a terra. 10 deles voltaram com relatos pessimistas, dizendo que os inimigos eram fortes demais. Apenas Josué e Calebe confiaram na promessa de Deus. O povo, tomado pelo medo, recusou-se a entrar. Como punição, Deus determinou que aquela geração vagaria pelo deserto por 40 anos, até que morressem, e apenas seus filhos entrariam na terra prometida. Durante esse tempo, Moisés enfrentou diversas rebeliões. A mais notável foi a de Corá, Datã e Abirão, que desafiaram sua liderança. Deus os puniu com uma abertura da terra que os tragou, e uma praga matou muitos outros. O pecado de Meribá. Em uma das paradas no deserto, o povo mais uma vez reclamou da falta de água. Deus instruiu Moisés a falar à rocha, e dela sairia água. Mas, irritado com o povo, Moisés feriu a rocha 2 vezes com seu cajado. Deus considerou isso uma falta de fé e desobediência, e declarou que, por isso, Moisés não entraria na terra prometida. Os últimos dias de Moisés, ao final dos 40 anos de peregrinação, a nova geração de israelitas estava pronta para entrar em Canaã. Moisés, já com 120 anos, reuniu o povo nas planícies de Moabe e fez uma série de discursos registrados no livro de Deuteronômio. Ele recapitulou a história do povo, reforçou a lei, advertiu contra a idolatria e exortou a fidelidade a Deus. Ele também nomeou Josué como seu sucessor, impondo as mãos sobre ele diante de todo o povo. Depois disso, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao cume do Pisga, e de lá Deus lhe mostrou toda a terra prometida, desde Gileade até o mar ocidental. Ali, Deus reiterou que Moisés não entraria na terra, mas que ele havia cumprido sua missão. Moisés morreu ali, em Moabe. A Bíblia afirma que Deus o sepultou, e ninguém sabe até hoje onde está seu túmulo. Mesmo com 120 anos, Moisés ainda estava com seus olhos sem fraqueza e cheio de vigor.